Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? A honra e a glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Quero anunciar o texto que estaremos lendo nesse momento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 32. Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 32. Enquanto os irmãos localizam, eu queria fazer a explicação que sempre fazemos. Eu estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, porque na hora de falar a gente precisa bastante da respiração, e a máscara, pelo menos comigo, ela atrapalha um pouco. E daqui de onde eu estou, eu não ofereço nenhum risco aos meus irmãos, tá? Quem encontrou Romanos capítulo 1, versículo 28, diga amém. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém, irmão? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente comigo nesse momento, em nome de Jesus, tá? Vamos orar também pela irmã Altina, que aniversariou ontem, a irmã Nélia, que aniversaria hoje, mais alguns outros que completam mais um ano de vida. Oremos em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua santa presença. Deus, nós te louvamos pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra, de podermos ler, meditar, refletir acerca das Tuas Escrituras. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio incalculável. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Deus, nesse momento quero te agradecer também pela vida da irmã Altina, da irmã Nélia e por todos aqueles que completam mais um ano de vida, Deus. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, Pai, abra o nosso coração, nossa mente para receberem a Tua palavra e que nós a possamos guardar no nosso íntimo para não pecarmos contra Ti. Assim oramos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós já há algumas semanas estamos falando acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje nós estaremos falando sobre esse contexto aí que vai desde o versículo 17 até o versículo 32 do capítulo 1. Nós vemos aqui algo que diz respeito à maneira como Deus resolveu tratar o ser humano diante da postura do ser humano de rejeitar o próprio conhecimento de Deus. O ser humano, por sua própria liberdade, escolhe desprezar o conhecimento de Deus, e diante desse desprezo do ser humano ao conhecimento de Deus, Deus, Ele próprio, resolveu agir de uma certa forma para com o ser humano. É disso que Paulo vai tratar em linhas gerais nesse final do capítulo 1 da carta aos Romanos. E nós gostaríamos de falar acerca de algumas verdades que nós encontramos aqui
desse texto da palavra do Senhor. Tá? Conserve a sua Bíblia aberta. Nós gostaríamos de retornar ao texto e de meditarmos um pouco acerca daquilo que Paulo escreve nesse texto. Relembro aos irmãos que estão aqui hoje, se você não esteve em algum dos outros cultos, todas as mensagens estão disponibilizadas no canal da igreja no YouTube, Assembleia de Deus Metrópole. Você pode acompanhar aí todas as mensagens, desde o início até a de hoje, lá pelo canal da igreja. Tá? Então vamos pensar um pouco acerca do que Paulo escreve aqui nesse texto. Volte comigo ao versículo 28. No versículo 28, Paulo vai dizer o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de quem, irmãos? De Deus. Paulo, nesse versículo 28, Paulo faz uma afirmação acerca do ser humano. Paulo vai mencionar a postura do ser humano no sentido de desprezar o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, Paulo vai falando um pouco acerca desse conhecimento que Deus disponibilizou ao ser humano aqui nesse capítulo 1. Paulo vai falando acerca disso desde o versículo 17. Se você voltar comigo ao versículo 17, Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Já aqui no capítulo 17, Paulo começa a falar algo acerca dessa postura de Deus dar-se a conhecer, de Deus se revelar ao ser humano. E aqui no versículo 17, Paulo fala acerca de um aspecto da natureza de Deus, que é a sua justiça. Paulo diz que a justiça de Deus, e isso já é algo acerca do conhecimento que Deus deu acerca dele próprio. Deus fala, Deus se dá a conhecer, e Ele revela não apenas a sua própria pessoa, mas Ele revela também algo acerca da sua natureza. E nesse versículo 17, Paulo faz menção acerca da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se revela, ela está revelada no Evangelho. E isso vai se dando cada vez mais para o ser humano, de fé em fé, à medida que ele vai crendo nesse Evangelho. A justiça de Deus, ela vai se tornando cada vez mais revelada, cada vez mais perceptível. A palavra revelar aqui, nesse versículo 17, ela significa exatamente o que eu vou dizer aqui agora. É como se tivesse algo coberto por um pano, e revelar é tirar esse pano que está cobrindo alguma coisa, impedindo de essa coisa ser vista. Revelar, no sentido aqui que Paulo escreve no versículo 17, é de tirar o véu, é de tirar o tecido que está encobrindo alguma coisa. E a justiça de Deus, ela vai sendo revelada, ela vai sendo descortinada, ela vai sendo descoberta no Evangelho, de fé em fé. E cada vez mais que o homem vai tendo acesso ao Evangelho, cada vez mais que o homem e a mulher vão tendo conhecimento desse Evangelho, a justiça de Deus vai sendo descortinada, ela vai sendo mostrada claramente para o ser humano, e o ser humano começa a conhecer cada vez mais acerca da natureza justa de Deus. Amém, irmãos? Mas o ser humano, de acordo com Paulo, no versículo 28, o ser humano despreza esse conhecimento que Deus dá de si mesmo. E não é apenas esse conhecimento que Paulo fala aqui nesse capítulo 1. Observe o que Paulo vai dizer no versículo 18, 19 e os seguintes. Observe: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes
manifestou, porque Deus lhes revelou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Vejam, Paulo aqui fala de um outro tipo de revelação que Deus fez de si mesmo, não apenas da sua pessoa, mas de outros atributos da natureza de Deus, assim como revelação da própria divindade de Deus. Paulo usa essas palavras no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus, ele se deu a conhecer através também da criação de todo o universo. Quando nós olhamos para o universo, nós percebemos a existência de um Deus criador que deu origem e princípio a tudo que está criado. Embora o ser humano, ostentando-se sábio, e essa é uma das coisas que é muito contraditória em relação ao que se diz ciência. Conhecimento científico é um conhecimento muito válido, conhecimento que deve ser respeitado por cada um de nós, mas muitas vezes a ciência, ela contradiz. E aquilo que é considerado, no sentido estrito da palavra, científico, é aquilo que pode ser demonstrado, é aquilo que pode ser reproduzido por meio de uma experiência, por meio de um experimento. E isso, no sentido estrito da palavra, é ciência. Conhecimento científico é o conhecimento daquilo que pode ser experimentado, é aquilo que pode ser reproduzido, pode ser repetido em um laboratório por meio de uma experiência. No sentido estrito da palavra, conhecimento científico é isso. No entanto, aqueles que lidam com ciência muitas vezes entram num campo que não é o campo da própria ciência. E eu cito como exemplo a tentativa de explicação da origem do universo. Tentar explicar a origem do universo não é algo que faz parte daquilo que é estritamente científico. Porque lida com uma coisa que não pode ser repetida em laboratório, que não pode ser repetida em nenhuma experiência. No entanto, aqueles que falam em ciência, se ensoberbecendo, propõem ideias que defendem categoricamente, como se fossem verdades, acerca da origem do universo. Meus irmãos, tudo quanto for dito acerca da origem do universo é apenas hipótese. E hipótese, embora faça parte do método científico, aquilo que é uma hipótese não pode jamais ser defendido cientificamente falando como uma verdade. E o homem muitas vezes se ostentando nessa falsa sabedoria, como o próprio texto vai dizer, principalmente no versículo 22, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Sabe o que os homens altamente sábios dizem acerca da origem do universo? Os homens dizem que o universo se originou de uma massa que era em torno de 1 polegada de diâmetro. O universo inteiro, alguns cientistas dizem isso. Tudo, planeta Terra, a Lua, o planeta Marte, Saturno, Urano, o Sol, o sistema solar, os demais sistemas que vão além do sistema solar. Os homens sábios que tentam explicar a origem do universo dizem que o universo inteiro se originou de uma explosão de uma massa que tinha mais ou menos 1 polegada de diâmetro.
E essa massa ela se expande a partir dessa explosão e dá origem ao universo que nós conhecemos. Eu acho que nem o Paulo, com seus 6 anos de idade, acredita nisso. Você consegue acreditar que o planeta Terra, com o tamanho que ele tem, ele se originou dessa explosão aí de uma massa de 1 polegada de diâmetro? Essa é a sabedoria do homem. Sabedoria que muitas vezes é utilizada como fundamento para dizer que Deus não existe. O que existe é fruto do acaso. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o universo, nós vemos algo que funciona com toda a perfeição possível, algo que funciona com toda a harmonia possível. Se você olha o funcionamento do universo, você vê cada coisa no seu devido lugar, você percebe que existe por trás de tudo isso uma mente que idealizou, que pensou e arquitetou tudo isso e que deu origem a tudo isso. Já desde a antiguidade, a criação de todas as coisas, o próprio universo criado, ele aponta para a existência de um Deus sábio, de um Deus inteligente, que deu origem a tudo quanto existe. Paulo fala sobre isso. Tudo isso, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, tudo isso está manifesto, está revelado por meio das coisas que foram criadas. O universo é uma fonte de conhecimento acerca de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Mas sabe o que é que o homem faz? É o que Paulo diz no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O homem despreza, o homem prefere acreditar que tudo quanto existe é a origem do acaso. É a origem do acaso. Simplesmente as coisas foram acontecendo do nada, e a partir do nada, casualmente falando, as coisas foram se juntando e dando origem a tudo quanto existe. Irmão, eu sou professor de literatura e sou professor de língua portuguesa no Instituto Federal, e dentro da disciplina de língua portuguesa existe a literatura. E dentro da literatura tem uma corrente de literária que é chamada dadaísmo. E o dadaísmo na literatura dizia o seguinte: um texto dadaísta, ele é produzido assim: você pega as letras, recorta, pega as palavras, recorta, você bota num saco, você mexe o saco, você despeja as palavras e as letras, e o que cair ali é o texto dadaísta. Eu pergunto, os irmãos acreditariam que a obra, seja lá qual fosse, vou pegar uma obra qualquer, uma obra que os irmãos conhecem pelo menos de ouvir falar. Alguém já ouviu falar da Iracema de José de Alencar? É uma obra que fala daqui do nosso Ceará, né? Os irmãos acreditariam se eu dissesse: irmãos, vocês não sabem de uma coisa, a obra, o romance Iracema do José de Alencar foi escrito assim: José de Alencar pegou um monte de palavras do dicionário, recortou o dicionário todinho, colocou dentro de um saco, mexeu e soltou. Quando ele soltou, as palavras se montaram sozinhas e formaram o romance Iracema. Quem acreditaria nessa história? Me diga, pelo amor de Deus, quem acreditaria nessa história? Mas aqueles que se ensoberbecem no seu falso conhecimento dizem que o universo, a vida, de modo geral, inclusive a vida humana, é resultado de um processo do acaso. É como se moléculas químicas, os elementos químicos, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o magnésio, enfim, todos os elementos químicos fossem se juntando ao acaso
que deram origem a tudo que nós conhecemos. Meu irmão, não dá para acreditar num negócio desse. Na minha cabeça não entra um negócio desse. Matemáticos chegaram a fazer cálculos cientificamente falando, com base nos números que fazem parte das chamadas ciências exatas. Matemáticos fizeram cálculos no sentido de tentar descobrir quanto tempo seria necessário para elementos químicos se juntarem ao acaso e formar um órgão como o olho humano. Os matemáticos chegaram à conclusão de que seria mais tempo do que dizem ter o próprio universo, só para elementos se juntarem e formarem um órgão como o olho. E olha que o olho não é um dos órgãos mais complexos. Nós temos o cérebro, muito mais complexo do que o olho. Irmão, não dá para acreditar que elementos, ferro, oxigênio, carbono, hidrogênio, esses elementos eles foram se juntando ao acaso e formaram tudo que existe. Não entra, meu irmão, na minha cabeça. É como dizer que José de Alencar escreveu a obra do jeito que eu acabei de falar. O homem, se ensoberbecendo no seu pseudo-conhecimento, despreza o conhecimento de Deus, tão somente porque ele quer negar a existência de Deus. Paulo fala desse desprezo do ser humano nesse capítulo 1, final desse capítulo 1. Primeiramente, desprezo em relação ao que Deus revela acerca da sua justiça por meio do Evangelho. O homem também ignora o que Deus revela de si mesmo através da criação de todo o universo. O homem despreza todo e qualquer conhecimento que Deus dá de si mesmo. Paulo está dando apenas alguns exemplos. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz que Deus outrora havia falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus sempre falou, Deus sempre se deu a conhecer ao ser humano, Deus sempre procurou se revelar ao ser humano de muitas formas, através do Evangelho, através da criação. O autor da carta aos Hebreus, no mesmo contexto a que me refiro, ele diz que Deus se deu a conhecer através do seu Filho Jesus. Deus se dá a conhecer através da sua palavra, através das Escrituras. Deus se revela de várias formas, tudo na tentativa de se tornar conhecido para o ser humano. Mas o que é que o ser humano faz? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Infelizmente, tem sido essa a postura do ser humano em diversas épocas. Desprezar o conhecimento de Deus. O ser humano despreza Deus, despreza o conhecimento de Deus. E muitas vezes o ser humano faz isso ostentando um suposto conhecimento, como Paulo vai dizer aqui no versículo 22. Volte comigo ao versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se, enfiando na própria cabeça que eram sábios. Na verdade, se tornaram loucos. Para mim é loucura. Para mim é loucura dizer que tudo quanto existe é a origem do acaso. Para mim isso é uma grande loucura. Loucura que não entra na minha cabeça de forma nenhuma. Mas é isso que muitos seres humanos, ostentando-se, inculcando-se por sábios, eles defendem. Eles defendem. Tudo porque na cabeça deles não entra
a possibilidade de existir um Deus que criou todas as coisas. Por negarem a existência de um Deus criador, o ser humano também nega tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento deste Deus. Paulo enfatiza isso nesse versículo 28. E meus irmãos, aqui eu abro um parênteses para nós. Para nós. Nós, crentes em Jesus, muitas vezes nós agimos de uma forma que também é desprezo ao conhecimento de Deus. Como, pastor? Eu volto com você ao versículo 17, que eu já mencionei hoje, mas repito. Paulo vai dizer no versículo 17, primeiro no versículo 16 ele fala acerca do Evangelho. Acerca desse versículo eu falei na sexta-feira passada, não vou pregar novamente, basta você assistir lá no YouTube, tá? É a pregação de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, tá? Então Paulo fala do Evangelho, e no versículo 17 Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela onde? Versículo 17. Onde é que a justiça de Deus se revela? No Evangelho. De fé em fé. Quanto mais nós vamos conhecendo o Evangelho, mais fé vamos tendo, porque o mesmo Paulo vai dizer aqui na carta aos Romanos, capítulo 10, que a fé ela vem pelo ouvir e também, obviamente, pelo ler. Tá? Quanto mais conhecemos o Evangelho, mais vamos tendo fé e mais vamos conhecendo a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É o que Paulo diz nesse versículo 17. E não é apenas a justiça de Deus que se revela no Evangelho. O Evangelho ele revela muito mais do que apenas a justiça de Deus. E nós, cristãos, nós corremos o risco também de desprezar o conhecimento de Deus quando nós não damos o devido valor à leitura, ao estudo, à meditação, à reflexão da palavra do Senhor. Quando você não lê, quando você tem à tua disposição, quando você tem à sua disposição o texto da Bíblia Sagrada, o texto das Escrituras, e você não lê, você está, de certa forma, desprezando esse conhecimento que Deus deixou à nossa disposição. É inadmissível, irmãos, um cristão passar uma semana sem ler a Bíblia. É inadmissível. Não é desculpável, não tem desculpa. Alguém que se diz crente em Deus, crente em Jesus, passar de um mês sem ler as Escrituras Sagradas. Isso é desprezar o conhecimento que Deus deixou à nossa disposição, conhecimento acerca dele. Isso também é desprezar. Quando colocamos o Evangelho de lado, nós estamos também desprezando esse conhecimento que Deus deixou à nossa disposição. Quantos estão entendendo? Digo amém. Essa declaração que Paulo faz no versículo 28, ela é muito impactante, pelo menos para mim é. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que nós, irmãos, não desprezemos o conhecimento de Deus como a grande maioria das pessoas nesse mundo fazem. Que nós valorizemos cada revelação que Deus fez de si mesmo, que nós valorizemos. Primeiramente, a criação do universo, que é também uma forma de revelação. Que nós valorizemos a revelação que Deus fez de si mesmo por meio de Cristo. Que nós valorizemos a revelação que Deus deu de si mesmo através do Evangelho, através das Escrituras de modo geral. Que nós valorizemos o conhecimento que Deus revelou de si mesmo através do seu Filho Jesus. Esses e muitos outros modos
que Deus utilizou para dar-se a conhecer, que nós valorizemos cada um deles. Nós prezemos e nunca desprezemos esses meios de conhecermos a Deus. Quantos podem dizer amém? Guardemos isso no nosso coração. Paulo fala disso no início do versículo 28. E aí ele vai mostrar agora uma postura de Deus diante dessa ação do ser humano. A ação do ser humano em desprezar o conhecimento de Deus faz com que Deus tenha uma reação. Vou reler o versículo 28. E por haverem os homens, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha a reação de Deus diante da ação humana de desprezar o seu conhecimento. À medida que o homem despreza o conhecimento de Deus, Deus, por sua própria escolha, resolve entregar o homem à sua própria disposição mental reprovável. Paulo está tão convicto disso que ele repete essa expressão 3 vezes, só nesse contexto aqui, acerca do qual nós estamos nos referindo. Dos versículos 18 até o versículo 32, Paulo vai mencionar isso 3 vezes. E eu quero retomar essas 3 vezes com você, para que você perceba. A primeira, não na ordem do texto, mas na ordem que eu estou destacando, é essa do próprio versículo 28. Mas observe também o versículo número 24. Volte comigo ao versículo 24, desse mesmo capítulo 1. E veja Paulo falando disso novamente. Diz assim o versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens a que, irmãos? A imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso o que, irmãos? Pelo que ele vem dizendo no contexto, pelo fato de um homem, mesmo tendo conhecimento de Deus, veja o versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, mesmo tendo a oportunidade de conhecer a Deus, e muitas vezes, mesmo conhecendo Deus, desprezaram esse conhecimento, ignoraram esse conhecimento, e por esse motivo, irmão Gilson, por favor, só para não atrapalhar a gravação dos irmãos. Pronto, obrigado, irmão Gilson. Desculpa. Então, meus irmãos, o homem tem a oportunidade de conhecer, e muitas vezes conhece, mas o homem menospreza esse conhecimento, ignora esse conhecimento que está à sua disposição. O homem ignora. E aí no versículo 24, Paulo diz: por isso, por esse desprezo do homem, por isso Deus entregou o homem a esse seu próprio pensamento, a essa sua própria imundícia. É como se Deus dissesse: você quer ignorar o meu conhecimento? Você quer ignorar a oportunidade que eu estou te dando de me conhecer? Quer ignorar? Tudo bem, fique à vontade. E Deus deixa o homem, o ser humano, entregue a sua própria mente reprovável para praticar, como Paulo diz no versículo 24, a imundícia,
para praticar aquilo que é inconveniente, como ele diz no versículo 28. Deus entrega o homem ao seu próprio curso. Deus entrega o homem à sua própria liberdade, para que o homem haja, para que o homem vá agindo e procedendo de acordo com a sua própria mente reprovável. Deus entregou o homem a si mesmo, ao seu próprio pensamento, às suas próprias práticas inconvenientes. Tudo isso porque o homem, tendo oportunidade de conhecer a Deus, tudo isso porque o homem, mesmo conhecendo a Deus, ignora e menospreza o conhecimento de Deus. Duas vezes eu já estou mostrando, versículo 24, versículo 28, e mais uma no versículo 26. Volte comigo ao versículo 26. Versículo 26. Por causa disso, o que foi que Deus fez? Os entregou a quê? A paixões infames. Querem me ignorar? É como se Deus dissesse: querem me ignorar? Querem fazer de conta que eu não existo? Desprezam meu conhecimento? Fecham os olhos para o conhecimento que eu estou dando acerca de mim mesmo? Querem ignorar? Querem desprezar? Tudo bem. Vivam como vocês querem viver. Vivam como vocês quiserem viver. E Deus entregou o ser humano à sua própria mente reprovável. Isso é muito impactante. Pelo menos para mim. Não sei se você percebe a dimensão do que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo. Deus diz através de Paulo que o ser humano, por haver desprezado, menosprezado o conhecimento que Deus deu de si mesmo, diversas vezes, de diversos modos, por ignorar, Deus entregou o homem à sua própria mente reprovável, à sua própria disposição mental reprovável. É exatamente assim que Paulo diz. Volte aqui comigo ao versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição que é do próprio homem. Inclinação reprovável que é do próprio homem. Querem viver me ignorando? Querem desprezar o meu conhecimento? Então façam o que vocês quiserem. Vivam do jeito que a mente de vocês apontar, do jeito que a mente de vocês reprovável desejar viver, vivam. É isso que Deus está dizendo. E isso é dito de forma mais impactante no versículo 24 que nós já lemos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, porque a mente humana, irmãos, ela só se inclina para o que é imundo. A mente humana só se inclina para o que não presta. A natureza humana pecaminosa, desde que o pecado entrou no meio da humanidade, lá com a queda de Adão e Eva, desde aquela ocasião até hoje, a natureza humana ela se inclina para o pecado, ela se inclina para práticas que são inimizades contra Deus. E quando o homem despreza esse conhecimento de Deus, Deus entrega o homem a sua própria disposição mental reprovável para praticar imundícias, para praticar, como diz o versículo 26, por causa disso se entregou Deus a paixões infames. A paixões infames. E o homem entregue a sua própria disposição mental reprovável, o homem vai viver exatamente como nós vemos o mundo hoje. E assim foi em todas as épocas. Em qualquer
momento que o ser humano ele é entregue à sua própria disposição mental reprovável, o homem anda da forma mais vergonhosa possível, da forma mais repugnante possível. E Paulo vai só dar uma amostra de como é a conduta de um homem e de uma mulher entregues à sua própria disposição mental reprovável. Paulo vai dar só uma amostra aí nos versículos 29 a 30. Volte comigo aos versículos 29 a 30 desse capítulo. Versículo 29. Olha só como é que anda o homem e a mulher que são entregues à própria disposição mental reprovável, cheios de toda injustiça. É o que nós vemos aí acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Nós vemos aí os políticos que pegam dívidas de grandes empresas, empresas que têm condições de pagar, empresas que recebem o INSS dos seus trabalhadores, recebem não, que descontam na folha de pagamento o INSS do trabalhador, recolhem o devido valor do salário do trabalhador, mas na hora de passar para a Previdência Social, ele não repassa e sonega o imposto, e a empresa vai ficando com a dívida, vai aumentando a dívida, aumentando, quando a dívida está que não tem mais tamanho, aí os políticos vão e anistiam, perdoam a dívida da empresa. Agora veja se você, trabalhador, você consegue assumir alguma dívida com os órgãos públicos. Para começar, INSS, Vale Refeição, que aí não é do Estado, Vale Refeição. Pessoal, dando aqui alguns exemplos, essas coisas já são descontadas do teu salário, antes do teu salário chegar à tua mão. É para não ter o menor perigo de você sonegar, de você deixar de pagar. É descontado imposto de renda. Nós pagamos, mas os grandes empresários sonegam e são perdoados. Isso é justiça? Isso é justiça? Quer ver mais um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Durante esses 5 meses de quarentena, quase 6 meses de quarentena por conta da Covid-19, os mais pobres do Brasil e do mundo, durante esses 5 meses de isolamento social, ficaram 30% mais pobres. O que é que eles fizeram? Nada. Só porque existem, só porque estão vivos. Os pobres se tornaram mais pobres. E o que é que eu estou chamando de pobre? Pobre é qualquer um que não consegue sobreviver se não vender a sua força de trabalho. Quem é que é rico? É aquele que não precisa trabalhar para se manter vivo. Esse é rico. Todos aqueles que precisam trabalhar, e se não trabalharem, não receberão salário, e sem salário não conseguem sobreviver, todos são pobres. Esses aí ficaram 30% mais pobres durante os 5 meses de pandemia, de isolamento social. E os mais ricos aumentaram a sua riqueza em quase 20%. Durante 5 meses, quase 20%. E sabe como eles enricaram? Só em cima de especulação. O que é especulação? O país tal ali está num aperto desgraçado, as pessoas estão precisando de dinheiro. Vamos emprestar dinheiro para eles. Mas só empresta se o juro for lá em cima. É o agiota, irmãos. Sabe o agiota? Quando você está apertado, você vai ao banco, aí o banco diz: não posso te emprestar porque você não tem carteira assinada, você não tem nenhuma casa para dar como garantia, você não tem nenhum bem para hipotecar, eu não posso te emprestar. Aí a pessoa não consegue pegar o dinheiro no banco, aí ele vai e procura um agiota. Aí o agiota vai e diz: eu lhe empresto, mas eu lhe empresto com um juro bem simplório de 25%,
tem agiota que é muito bondoso, empresta só a 20%, mas tem uns que emprestam a 30%. Sabe o que é você tomar um dinheiro emprestado a 20%? Isso é injustiça. E os mais ricos se tornaram 18% mais ricos só baseado na especulação. O dólar, que era R$4 e pouco, foi para 5. Sabe quem foi que ganhou com isso tudo? Os ricos. E o pobre se tornou mais pobre. Isso é justo? Isso é injusto. E isso tudo é pensado por quem tem dinheiro, porque tem capital nas suas mãos. Essa é a mentalidade do homem entregue à sua própria mente reprovável. É só isso? É não. Malícia. O ser humano é malicioso, é maldoso. Nós vimos aí um escândalo, e aí o brasileiro me chateia, porque o brasileiro ele ignora as coisas que são importantes para a vida dele. Nós tivemos uma reunião escandalosa em Brasília no dia 22 de abril, que as pessoas ignoram. Tinha um ministro ali, o ministro disse, está gravado, qualquer um pode acessar. O ministro disse: olha, nada de querer socorrer empresa pequena. Socorrer empresa pequena é só para dar prejuízo a gente. Vamos socorrer só empresa grande, porque empresa grande vai dar retorno. Observe os microempresários que foram atrás de auxílio. Auxílio cujo dinheiro estava liberado para os bancos. O dinheiro estava liberado para os bancos, mas os bancos dificultavam ao máximo possível o empréstimo a esses pequenos empresários, de modo que muitos quebraram. E aí as grandes empresas que nem precisam vão lá e conseguem o dinheiro emprestado com toda facilidade. Isso é malícia, isso é covardia, isso é maldade, avareza, diz Paulo. Maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Tudo isso aqui é prática do homem entregue à sua própria disposição mental reprovável. Querem ignorar o meu conhecimento? Então vivam do jeito que vocês quiserem. E aí o homem entregue ao seu próprio nariz. O homem vive assim, na injustiça, na malícia, na avareza, na maldade, na inveja, no homicídio, na contenda, no dolo, na malignidade, na difamação. Versículo 30: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é só uma amostra do que é a vida do ser humano entregue à sua própria disposição mental reprovável. Isso é só uma amostra. Querem ignorar? Querem desprezar o meu conhecimento? É como se Deus estivesse dizendo isso. Querem ignorar? Querem desprezar o conhecimento que eu estou dando a meu respeito para cada um de vocês? Querem desprezar? Sem problema. Vivam do jeito que vocês quiserem. Do jeito que a mente reprovável de vocês quiser viver, vivam. É o que Paulo está dizendo. Deus os entregou. Deus os abandonou a sua própria disposição mental. E entregues a si mesmos, os homens vivem assim. Quem está entendendo? Diga amém. Pastor, se é o próprio Deus que está fazendo, então não tem nada demais. Pois veja o que Paulo diz no versículo 32. E veja o que Paulo vai dizer lá no versículo 20 também. Eu vou começar pelo 32. E com isso eu encerro. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
Deus já deu a sentença. A sentença já está dada. Antes mesmo do julgamento acontecer, a sentença já está estabelecida. E o homem conhece a sentença. Sentença que é dada a qualquer um que despreza o conhecimento de Deus e vive entregue à sua própria disposição mental reprovável. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis, de que, irmãos? De morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a sentença. A sentença já está dada. É a morte. E não somente morte física, morte do corpo. Morte eterna também. Segunda morte, como diz lá no livro do Apocalipse. A sentença já está dada para aqueles que propositalmente, conscientemente desprezam o conhecimento de Deus, para viver segundo a própria disposição mental reprovável. Versículo 20. Volte comigo ao versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, sendo conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o que, igreja? Indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpas. Ah, Deus, eu não sabia. Sabia. Ah, Deus, eu nem consegui conhecer, porque não quis. Ah, Deus, eu nem tomei conhecimento, porque desprezou. Ah, Deus, eu não tive oportunidade, porque ignorou. Porque o conhecimento de Deus está aí, à disposição de qualquer um que queira conhecer. Como Deus eu conheço? Através da criação você conhece a Deus. Através das Escrituras você conhece a Deus. Através do Evangelho você conhece a Deus. Através de Cristo você conhece a Deus. Através de diversas formas que nós vemos mostradas na própria Bíblia Sagrada é possível conhecer a Deus. Só não conhece a Deus quem não quer. Quem não quer. E aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, eu já disse, Deus os abandonou, Deus os entregou à sua própria disposição mental reprovável. Então, eles não vão sofrer nada, de forma alguma. Deus diz que a sentença já está dada. A sentença é morte. E vai ter perdão, vai ter desculpa, vai ter escapatória? Não. Porque a oportunidade Deus está dando. Chances Deus está dando. O homem é que despreza. O homem é que ignora. O homem é que rejeita. E para esses não há desculpas. E a sentença é morte. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito impactante. Isso é muito sério, muito impactante o que Paulo diz aqui para o ser humano de modo geral, nesse final do capítulo 1 de Romanos. Como eu já disse, é uma carta muito importante, carta que deveríamos conhecer muito bem, porque é uma carta de uma mensagem muito profunda, muito impactante para o coração de todo e qualquer ser humano. E eu espero que nós tenhamos entendido a mensagem de Deus. Deus entregou de diversas formas ao ser humano oportunidades para que o ser humano o conhecesse.
Deus entregou diversas formas para o ser humano conhecer o próprio Deus. Mas o que é que o ser humano faz? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Qual é a reação de Deus? Deixou o ser humano entregue à sua própria mente reprovável. Então viva como você quer. E aí o ser humano vive na injustiça, na malícia, na avareza, na maldade, no dolo, na inveja, no homicídio, na contenda, na calúnia, na soberba, na presunção, na invenção de males, na desobediência aos pais, na insensatez, na perfidez e tudo mais que Paulo diz aqui. E para esses, a sentença já está dada. A sentença é a morte. E para esses, não há desculpas. Quem entendeu a mensagem de Deus por meio de Paulo, diga amém. Amém. Com a sua cabeça, eu quero orar por você, quero orar por mim agora, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que lemos e anunciamos nessa noite. Muito obrigado, Deus, por tuas escrituras, Deus. Tuas escrituras são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, só erra quem quer errar, porque o teu evangelho é muito claro e a oportunidade está dada a todos. Agora, aqueles que desprezam não terão desculpas, eles são indesculpáveis. E a sentença para esses já está dada. São passíveis de morte. Deus nos guarde em nome de Jesus dessa ação de desprezar o teu conhecimento. Oh Deus, que nós valorizemos o conhecimento que o Senhor deu de si mesmo, a revelação que o Senhor deu de si mesmo, que nós valorizemos. Revelação através do universo criado, revelação através do Evangelho, revelação através das Escrituras de modo geral, revelação através de Cristo, revelação, Deus, que o Senhor nos deu diversas formas e várias vezes, que nós valorizemos, Deus, que nós prezemos em o nome de Jesus, para não sermos entregues, Deus, à nossa própria disposição mental reprovável, para fazermos tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que o Senhor aborrece, para os quais a sentença já está dada, sentença de morte. E não haverá desculpa, Deus. Nos ajude, Senhor, a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti, Deus. Que o mundo entenda isso, que nós anunciemos isso para o mundo e que o mundo compreenda a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e pela fé nós já agradecemos. Amém e amém.